Se fosse pra descrever o Kirishima nesse episódio, eu ia descrever que nem o policial lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Ele era duro, batia duro, muito duro mesmo. Ele vestia duro e tinha um cabelo duro também, né? E andava duro e o pau dele era muito duro também. Galera, mais um review de Boku no Hero aqui no canal, episódio 5 da 4ª temporada de Boku no Hero. E eu nem lembrava, vou confessar pra vocês que eu nem lembrava que era nesse momento em específico que já acontecia nesse episódio o Unbreakable do Kirishima. Mas aconteceu! Foi bom que eu já fui pego meio que de surpresa ali, apesar de já ter lido essa parte do mangá. Já relembrei ali, mano. Vamos ter que dar os créditos aqui, porque eu só queria dar os parabéns. Vou dar os créditos à galera da animação por ter feito assim, nossa. Quando ele começa a se transformar e começa os negócios a se ranger, sabe? Tipo assim, as paradas começam a trincar todo. Lindo, não tenho o que falar. Agora, eu também queria dar os parabéns ao autor do mangá, porque a página que ele desenha, o Kirishima Unbreakable, olha o nível de detalhamento que tem, sabe? Tipo, absurdo, absurdo, absurdo. De parabéns, assim, um negócio trincando também. Os dois fizeram, as duas mídias que souberam aproveitar muito bem isso. Mas vamos falar do começo do episódio aqui, porque o começo do episódio também começa extremamente dinâmico e extremamente bem animado, que é a residência da Uraraka e da Tsuyu, porque é mostrado isso logo no começo pra fazer um link lá mais pro final do episódio, acho que é mais pro final do episódio, quando é falado pra elas, né, que elas vão fazer uma parceria com a agência do Night Eye. Então a formulação desse episódio, a estrutura desse episódio também foi bem redondinha em conseguir linkar todos os cenários, né? Tanto ali o primeiro cenário da residência das duas, pra fazer o link com o papo da agência, da parceria da agência do Night Eye. Depois também a agência do Fat Gun, acho que é a agência dele, né? Do Fat Gun, mas enfim, tava trabalhando lá. O Kirishima tava lá com ele e também os vilões, né? A participação dos vilões durante o episódio, a conversa entre eles. Então tá tudo ali se formulando. E além disso, além das coisas estarem se formulando, né? Os próprios personagens já estão se agrupando, porque não só os mocinhos estão lá começando a discutir sobre essa parceria das agências para resolver esse caso, mas os vilões nesse episódio também formaram essa pequena parceria ali. Não vou dizer uma aliança, né? Porque eu acho que a aliança é um negócio meio forte, é uma palavra muito forte. Então vamos dizer que formaram uma parceria ali. Então a gente teve essas duas formulações ali, tanto de um lado quanto do outro. Mas o que eu queria falar é que no começo a animação estava extremamente dinâmica, apesar de não ter sido lá uma grande batalha, né? Uma grandiosa batalha. Foi lá mais corriqueira, a situação mais corriqueira mesmo, algumas demonstrações de poderes, mas a dinâmica mesmo, a fluidez dos personagens, até mesmo do policial Hano que aparece ali, se eu não me engano é o policial Hano que aparece no comecinho, tava tudo muito dinâmico. Eu falei, caraca, maluco, o negócio já vai começar assim, tipo, disparado, um negócio sinistro mesmo. Fiquei, uou, poderiam ter mantido essa fluidez. Eu não digo nem a qualidade da animação em si, né? Eu acho que o episódio estava, num geral, muito bem animado, mas essa fluidez do começo eu acho que se destaca por isso, porque realmente estava muito fluido. Mas enfim, como eu falei, só tava enfrentando o vilão meia boca lá. O que importa é que depois a parceria do Shigaraki com o Overhaul é formada. E cara, os dois se encontrando e os dois falando, os dois discutindo e o Shigaraki botando o pé na mesa assim e o Overhaul falando, tira o pé daí. É exatamente assim que a gente fica quando tem alguém na nossa casa, visita a nossa casa e põe o pé em cima do sofá, e põe o pé em cima de algum lugar que a gente não quer, ou então entra com o pé sujo, às vezes tipo, o tênis da pessoa tá sujo. Você começa a se incomodar com algumas coisas que a pessoa, tipo, não, cara, toma cuidado, não é assim que, não anda de qualquer jeito, não fica de qualquer jeito, senão vai sujar a casa. Mas eles conseguem lá, na medida do possível, estabelecer as suas regras, as suas limitações, as suas propostas, e aí mantém aquela parceria de ninguém ficar acima de ninguém. A Liga dos Vilões vai trabalhar meio que de forma independente, vai estar ajudando ali, mas também tá meio que por interesse próprio ali, querendo saber, na verdade, querendo saber qual é a da arma, qual é o do projeto, né, que o Overhaul ele tá desenvolvendo. Na verdade ele já tá, né, já meio que conseguiu desenvolver, mas ele continua estudando aí, que é esse lance de você conseguir remover as habilidades e as individualidades das pessoas e além disso conseguir reforçar também, né, a partir dessa droga que ele tá conseguindo utilizar e foi já utilizado nesse episódio, depois quando a gente vê a equipe do Kirishima encontrando alguns dos vilões, né? E a gente tem esse terceiro cenário que é o Kirishima na residência dele, aparentemente tá tudo bem, mas aí, meu amigo,
o negócio já fica feio. O negócio já fica feio porque eles encontram esses vilões aí e algumas coisas bem legais. Primeiro, o Fat Gun, ele tá lá só pra ser apresentado ainda, galera. Ele é um baita personagem, extremamente carismático, que depois, mais pra frente, vai ter também o seu grandioso momento. Agora ele só tava lá, só tipo assim, prendeu os randoms lá no começo, depois prendeu o cara lá no final, né, o que ainda tinha conseguido escapar. Não fez nada demais ali, não era o momento dele ainda. Espera, não era o momento dele ainda, mas a gente teve um pouco mais de exposição do poder do Sun Eater. Ele, com todo o seu tom depressivo aí, né, não aceita nem elogios, nem ofensas, os dois não são suficientes pra ele vai se sentir pra baixo, independente do que falarem pra ele, enfim. É meio que uma pegada cômica, mas é meio sério, né? Só que não é tratado de forma séria, acaba sendo só um alívio cômico, que na verdade poderia ser tratado de forma mais séria. Eu acho que seria bacana se eles explorassem mais esse lado sério do personagem, que acaba ficando muito na piada, né? Mas enfim, continua a piada e o personagem apresenta o poder dele pra gente. O cara se transforma numa mutação parecendo o Kevin do Ben 10, depois de ter se transformado em todos os aliens ao mesmo tempo, sabe? O cara tava com um monte de animal no corpo dele, até marisco. Uma das mãos dele virou um marisco, o outro virou um monte de tentáculo de polvo, virou asa de... acho que era asa de galinha, né? Enfim, era pata de galinha, era asa de... não sei se ainda era asa de galinha ou se era asa de alguma outra coisa. É engraçado porque a gente tem algumas coisas pra você observar aí. Primeiro, o lance da dieta dele, porque ele trabalhando como um herói, e ele tendo essa habilidade, ele tem que ter uma dieta muito rigorosa. Isso aí sim, claro que é uma piada, tipo, eu como polvo diariamente aqui, né, pra eu conseguir usar essa habilidade, quando eu nunca vou saber se for precisar ou não, mas vai que eu preciso, eu vou ter que estar lá com ela. Mas se a gente parar pra pensar, se assemelha muito, por exemplo, a quem segue uma dieta rigorosa, quem tem uma vida mais fitness, quem vai mais pra academia, que tem que ter a sua dieta bem regulada, não pode sair muito daquilo, porque senão não vai ter o resultado que precisa, não vai ter o resultado que busca. E nesse caso, o resultado não é ser fitness, não é emagrecer ou não é ficar mais forte, mas nesse caso o resultado é conseguir ter a habilidade à disposição, né, quando ele precisar usar. E ele nunca sabe quando vai precisar usar, porque o vilão não vai avisar quando vai aparecer. Mas ele basicamente se transforma no que come e ele diz que diariamente come polvo, porque acaba sendo um vício, né? Quando você tem esse tipo de habilidade que te fornece uma gama muito imensa de diversidade, acaba que os personagens eles tendem a seguir um certo padrão, a se viciarem em alguns determinados poderes mais específicos. E no caso do Sun Eater, é essa habilidade mesmo de comer o polvo e poder usar os tentáculos, né? Ele acaba tendo uma praticidade um pouco maior, tem as suas vantagens, então ele acaba ali já se acostumando com esse poder. Só que o Sun Eater ele perde a possibilidade de usar a individualidade dele quando ele leva aquele projétil com a injeção lá do vilão. E aí fica, porra, como é que vai ser agora? Esse negócio é eterno, esse negócio é temporário. Vamos esperar pra ver. Por enquanto, esse episódio, ele não conseguiu usar de volta a habilidade dele, mas quem tem que tomar a frente agora é quem resta. Já que o Fat Gun tava lá segurando os randoms, o Sun Eater não tava conseguindo mais usar o poder dele, restou o Kirishima ir atrás do que conseguiu fugir. E aí ele vai lá tentar tomar a frente finalmente da situação. Aí que a gente tem um grandioso momento. Mas a habilidade do vilão é bem maneira. É bem maneira mesmo, porque se assemelha muito àquela habilidade daquele outro cara da Liga dos Vilões, que ele conseguia, né, transformar os dentes dele em lâminas, um negócio do tipo assim, não lembro especificamente. Mas ele conseguia se transformar e nesse caso, era quase que o corpo inteiro. Ele conseguia extrair do corpo inteiro lâminas do corpo inteiro. E a princípio seriam lâminas normais, de tamanho pequeno, né? Normal, só que depois que ele dá a injeção nele próprio, ele consegue usar lâminas de um tamanho descomunal. Fica um negócio muito maneiro mesmo, visualmente falando. E o Kirishima ele tem que aguentar. O Kirishima ele teve que aguentar o tranco. E aí é o dilema do Kirishima nesse episódio, que é, eu sinto que eu tô ficando pra trás dos meus colegas. Isso é muito chato, cara, quando você tá lá, tipo, entre os colegas e tá um monte de gente indo adiante, conseguindo poderes enormes, poderes quase que estratosféricos e você lá no mesmo lugar, sabe? Tipo, a vida parece que é uma constante competição pra ele, sabe? Então ele se sente pra trás nesse sentido e realmente a habilidade dele não proporciona a possibilidade dele usar poderes, né, externos, poderes que externalizam alguma habilidade, né, que consigam um alcance em área. A habilidade dele é ficar duro pra caraca. Então é isso que ele decidiu fazer. Já que a minha habilidade é ficar duro, eu vou ser o melhor em ficar duro, eu vou ser o mais duro possível. E ele ficou inquebrável. E no flashbackzinho motivacional lá do Bakugou conversando com ele, lá em grupo também, o Bakugou ele fala uma parada que é:
Com a sua habilidade, o que você tem que fazer é aguentar apanhar ao máximo. Isso é claro, uma provável referência, não vou dizer que foi intencional a referência, mas pode muito bem ter sido, caso o autor tenha pensado nisso, né, que é no Rocky, a famosa e clássica mensagem do Rocky Balboa, que é falando sobre o quanto você aguenta apanhar, né, isso que te deixa forte, é isso que te faz vencer. E isso é muito curioso, porque esse tipo de filme tem uma pegada muito masculina. Tem uma pegada que reforça muito esse estereótipo de masculinidade. E casa muito com o personagem do Kirishima, que é um personagem que também tá sempre se exaltando a sua própria virilidade, sempre falando que o que é uma coisa de macho, que tem que ser brabo mesmo, bem essa coisa bem carrancuda mesmo, que apesar dele ser jovem, ele ainda carrega esses valores até mais tradicionais, e casa muito essas duas coisas. O paralelo com o Rocky Balboa, se a gente fizer, casa muito com o Kirishima com esses valores também, né? Com essa proposta de ser o personagem machão, o personagem mais brutamontes mesmo. Então foi isso que também fez a cena ficar tão incrível. Foi isso que também fez essa transformação dele ser tão épica quanto foi. E além disso, a gente teve também, depois que ele consegue vencer o oponente dele, o vilão lá das lâminas, a gente tem um pequeno flashbackzinho dele com o que aparenta ser a Ashido. A gente não teve uma visão clara ainda da cena, mas aparenta ser ela, e algo que a gente, em algum contexto onde parecia ter um vilão ali, a gente não sabe detalhes ainda, né? Vamos esperar pra ver o que vai ser mostrado mais pra frente em relação a isso. Mas o outro dilema do Kirishima também, além da falta de eficácia que ele sentia nas habilidades dele, é também essa proatividade que não depende das habilidades dele. Não depende da própria personalidade dele próprio. Eu, por exemplo, não sou nenhuma pessoa proativa e nem com iniciativa, o que é muito ruim. Ainda mais falando de mercado de trabalho, etc, né? Isso é horrível. Você tem que ter iniciativa e, se possível, ser também proativo para você propor soluções. E no caso desse episódio, ele sentiu falta disso, porque ele foi o último a agir. Quem agiu primeiro foi o Fat Gun e depois o Sun Eater. Então ele acabou ficando por último. E também nesse flashback ele acaba pensando nisso também. Tipo, caraca, eu não fiz nada, eu não tomei a frente da situação, eu devia ter feito alguma coisa. Então esse é outro dilema do personagem que faz contraste com o que é colocado como uma premissa meio que básica para qualquer super-herói. Quando a gente repara no Midoriya, por exemplo, o que é ressaltado nele, quando o All Might fala sobre ele, é que todos os super-heróis eles tinham uma coisa em comum. Eles se moviam antes mesmo do cérebro pensar em fazer alguma coisa. Eles simplesmente se moviam por reflexo e iam tentar salvar aquela pessoa que estava em perigo. O que é diferente do Kirishima. Por mais que ele esteja se tornando super-herói, por mais que ele tenha passado na UA, ele não é assim. Então ele precisa lutar contra essa correnteza, é realmente lutar contra uma barreira psicológica que ele tem e aí conseguir reverter esse cenário com a prática mesmo, na raça. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado do review. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Review semanal toda semana do anime de Boku no Hero. Não se esqueça de se inscrever, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!